Paz do Senhor, irmã, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Agora está tudo bem. Agora está tudo bem, amém. Fala o seu nome para esta igreja. Meu nome é Rose. Paz, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Como ela disse, agora está tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu falo o seu nome para a igreja. Giovana. Amém. E você, varão, meu amigo? Tô bem. Então fica mais aqui para você aparecer também. Aí. Quem quer falar primeiro? Você? Então fala, Rose. Assim, pastor, há um ano atrás, né, entrou ladrão na minha casa, foi um dia muito difícil, e nesse dia a Giovana botou tudo para fora. Chegou em mim e falou que não estava bem, que estava com depressão, que já há dias ela não estava bem, e que ela ouvia vozes, e essas vozes falavam para ela que ela era um lixo, que ela era bonita por fora, mas por dentro ela não tinha valor nenhum. E a Giovana foi se trancando dentro do quarto, não queria mais sair, não queria mais ir para a igreja, foi se afastando, não queria assistir filme com os irmãos. A Giovana foi se excluindo dentro da minha casa. Começou a se isolar. Se isolar. Aí quando ela falou isso, pastor, já tinha sido um dia muito difícil para mim, tinha entrado ladrão na minha casa. E nesse dia Deus já deu um livramento, porque eu saí, fui na casa da Gisele e do Wander, e ela não quis ir. Ela quis ficar. Aí um amigo ligou e chamou ela para ir assistir o jogo do Brasil. Ela não queria ir, aí ele me ligou, falei, não, você vai sim. Falei, você pode ir. E 10 minutos depois que a Giovana, os ladrões entraram na minha casa. Ela tinha acabado de sair. Então eles iam entrar com ela lá dentro da minha casa. Mas Deus resgatou, tirou ela de lá antes que o mal chegasse. E aí veio essa bomba na minha cabeça, pastor. Eu falei, meu Deus, como que a minha filha está nessa situação? E eu não percebi, né? Aí até conversei com a irmã Maria. E a Giovana não queria mais vir para a igreja, pastor. Não queria. E eu, Giovana, vamos para a igreja, não quero mais. Eu não quero, eu não vou. No dia da Santa Ceia, eu entrei no carro chorando para vir para a igreja. Eu falei, Deus, eu obedeci o teu mandamento. O Senhor me ensinou que ensina a criança o caminho que ela deve andar. Eu ensinei. Se eu não tivesse ensinado, eu aceitava a minha filha ausente, longe dos teus caminhos. Mas eu não aceito, porque eu ensinei, eu obedeci o teu mandamento. E comecei a orar. A irmã Maria passou para o Senhor o caso, que a Giovana não estava bem. O Senhor mandou chamar. E naquele dia ela não queria vir. O pastor mandou chamar, nós vamos conversar com ele. Aí acabou o culto, ela falou assim, mãe, eu não preciso conversar com o pastor, porque eu já fui liberta, fui curada, a pregação já falou comigo, eu não preciso mais. Falei, a gente vai porque o pastor pediu para chamar e nós vamos. Aí o Senhor conversou, orou com ela, e ela ouvia vozes, né? Colocando pensamento suicida, vozes horríveis. Aí o Senhor orou e falou assim, Giovana, se eu sou um homem de Deus, a partir de hoje você não vai mais ouvir vozes. E a partir daquele dia, pastor, eu disse, tão certo quanto o ar que eu respiro, que eu sei que o Senhor é um homem de Deus. A partir daquele dia, a Giovana não ouviu mais vozes. A Giovana foi curada, foi libertada, mas o Senhor me orientou a levar ela a um psicólogo, acompanhar, né? A gente fez tudo isso. E aí, pastor, esse ano, mais uma prova. Aí ela passou por essa depressão, Deus libertou. A Giovana, eu tive que tirar a Giovana do período da manhã, passar para a noite, porque ela não queria mais ir para a escola. Fiquei com medo de tudo isso ia atrapalhar, era um ano de vestibular, né? E para honra e glória do Senhor, mesmo com essa depressão, Deus libertou, um período difícil, um ano difícil. Ela passou na faculdade, na UEM, em matemática, né? E eu falei, Deus, olha o que Deus fez. Ela falou, mãe, olha o que Deus fez na minha vida. Um ano eu chorando de depressão, outro ano Deus me colocando dentro de uma faculdade. Mas ainda não era o que ela queria, porque ela não queria matemática, ela queria engenharia civil. E o diabo mais uma vez se levantou. Levei a Giovana no oftalmo para ver um desviozinho que ela estava na visão. E a oftalmo ficou muito preocupada. No exame clínico, disse que o olho dela era muito seco. E ela tinha, tudo indicava que a Giovana tinha uma síndrome de Sjögren. Eu fui lá na internet, fiquei apavorada, pastor, fiquei muito preocupada, que ela tinha todos os sintomas. O olho muito seco, boca seca, dor muscular, todos os sintomas de uma síndrome. Aí até o minha patroa falou, Rose, vamos ter que investigar. Ela falou assim, isso é muito sério, eu estou muito preocupada com a Giovana. Vou encaminhar ela para um reumatologista. Falei, meu Deus, eu tinha passado um período difícil de prova financeira. Falei, eu não tenho nem dinheiro para pagar essa consulta. Eu ganhei a consulta particular, não tive que pagar a consulta. E a doutora fez um monte de exames na Giovana. Aí procurei o senhor orou com a Giovana, ungiu os olhos dela. E nesse dia a gente falou para o senhor que ela tinha passado em matemática. Aí eu falei, mas ela não vai entrar, pastor, porque ela não quer matemática, ela quer engenharia. E o senhor disse assim para ela, você quer ser engenheira, Giovana? Você vai ser engenheira, porque eu vou orar em cima disso. Eu falei, Giovana, a palavra foi liberada, toma posse e descansa. Né? O senhor falou, se eu sou um homem de Deus, eu falei, mais uma vez, tão certo quanto o ar que eu respiro, que eu sei que o senhor é um homem de Deus. Aí o senhor falou, Rose, vai, faz todos os exames e vai testemunhar. E eu descansei meu coração, pastor. As minhas preocupações acabaram naquele dia, porque a gente saiu daqui já com a posse da cura. Resumindo, a Giovana fez todos os exames.
Para a honra e glória do Senhor, os exames estão aqui, a minha filha não tem nada, foi investigado várias doenças reumatológicas, que a doutora disse que tinha a possibilidade da síndrome de Sjögren e de outras síndromes reumatológicas. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Giovana está curada. Hoje ela me contou que quando o Senhor ungiu os olhos dela queimavam feito brasa, né? E para concluir, já era para ter contado o testemunho. Ela falava: Giovana, vamos contar, mãe. Primeiro eu tenho que entrar na faculdade de engenharia para contar tudo que Deus fez. Ela falou: mãe, um ano eu prostrada com depressão, outro ano Deus me honrando, me colocando dentro de uma faculdade. Falei: filha, vamos contar a cura e a faculdade Deus vai preparar. Ontem o telefone da Giovana toca. Mensagem, desculpa. Lá da Cesumar, convocando para ir hoje tomar um café. Eu fui, pastor. Chegou lá a notícia. A Giovana ganhou 100% de bolsa, mas deixa eu terminar de falar. Primeiro, ele disse assim: Giovana, qual é o curso que você quer? Ela falou: engenharia. Ele falou: mas eu acho que engenharia não tem a bolsa. Aí ele falou assim: qual é o outro curso que você gostaria? Ela falou: arquitetura. Ele falou: vou ver sobre a arquitetura. Ele saiu, eu falei: Deus, o Senhor usou meu pastor para falar que ela ia ser engenheira, não foi arquiteta. E ela quer ser engenheira. Eu falei: Giovana, se é Deus isso daqui, ele vai voltar e vai falar que tem engenharia. Ele voltou, pastor, e falou assim: Giovana, você vai ser engenheira. E detalhe ainda, pastor, a Giovana entrou pelo ProUni, sendo que a Giovana nunca se inscreveu no ProUni. Ela nunca se inscreveu. Eu falei disso, eu orei e falei assim: Deus, o nome dela foi parar na mão dele, foi o Senhor que levou. Eu disse para ele assim, ele falou para mim, eu falei assim, ele falou para mim: isso tem cheiro de alguém. Eu falei para ele: tem cheiro do meu Deus. Ele falou: é isso mesmo. Eu falei: quando o meu Deus manda, Cesumar obedece. Eu falei para ele, né? Aí ele falou para mim assim, eu falei: como que o nome da Giovana foi parar nas suas mãos? Ele falou assim: um canhoto que ela preencheu alguma época na escola, 1 ano e meio, ela preencheu um canhoto assim: qual profissão você quer ter? E ela preencheu esse canhoto. Aí ele falou assim: mas ela está entrando pelo ProUni, mas ela não é inscrita no ProUni. Eu falei: isso aí só Deus que te explica. Eu falei para ele. Ele falou assim: eu estou escrevendo ela hoje no ProUni. E a documentação já preparei tudo hoje. Semana que vem a Giovana começa a faculdade na Cesumar com 100% de bolsa, engenharia civil. E na outra semana ela tem prova, pastor. Eu falei para ela assim, e ela não estudou nada. Eu falei assim para ela assim: Deus te colocou aqui agora, você descansa o teu coração, que das tuas provas quem cuida é Ele, né? Então eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Estou muito feliz, louvo a Deus pela vida do Senhor, por ser nosso pastor, né? Minha família ama o Senhor, ama a sua família, e eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito, pelas orações, pelo cuidado com a gente. E estou feliz, pastor, estou feliz. E aí, Giovana, Deus é fiel, hein? Amém, glória a Deus. Ai, não estou acreditando ainda. Parece que é um sonho. Ainda não caiu a ficha, mas eu estou maravilhada com tudo que Deus fez na minha vida. E que usou a vida do Senhor, né? E no dia que eu vim aqui para falar com o Senhor, durante o dia inteiro, eu ouvia vozes, né? Como minha mãe disse. E aí, naquele dia, vieram vozes na minha cabeça falando assim: não vai falar com ele não, porque ele vai olhar para você e vai falar que você está mentindo. Olha, ela falou uma coisa interessante. Perdão até te cortar, já cortei. Eu ia fazer essa pergunta para você, se essas vozes falavam alguma coisa de mim. Aí você falou. Olha só, as vozes falavam na cabeça dela: não vai falar com ele não. Não vai não. Porque ele vai achar que você é doida, que você está com coisinha. É isso que o diabo faz na vida de muita gente. O diabo sabe quando as pessoas, Giovana e Rose, o diabo sabe quando a pessoa entrar por aquelas portas aqui, a vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. Aí o diabo sopra na cabeça da pessoa: não vai lá não, não vai não. Ah, você quer ir numa igreja? Então vá ali, ó. Aí leva a pessoa numa igreja fria, sem fé, sem nada, e a pessoa entra e sai do jeito que entrou. O diabo é assim. E vale lembrar você que o diabo quer tirar você daqui. Ele arma laços que parecem coisas de Deus, bênçãos de Deus, mas são laços. Porque ele sabe, se você permanecer, a vitória é certa. E aí, pois não. Tem um detalhe, pastor. Nessa época ela não queria vir para a igreja, ela queria ir para outra igreja, né? E eu falei assim: eu não aceito, porque eu sei que lá você vai morrer. Eu falei para ela: lá você não vai ter um pai, um pastor, e você tem. Aí, aquele dia que nós viemos para o culto, a gente sentou na primeira fileira. A gente mudou de lugar várias vezes, porque onde eu queria, ela não queria. A gente acabou mudando e ficamos na primeira fileira. Aí eu falei assim: Deus, o sonho dela era que Deus usasse o Senhor para falar com ela um dia. Eu falei assim: Deus, usa o
pastor para falar com ela hoje, para ela saber quem é o pai espiritual dela. E aquele dia, não sei se o senhor lembra, aqui na frente, Deus usou o senhor e falou aquele dia: a faculdade dos teus sonhos você vai fazer. Deus usou o senhor tremendamente para aquele dia. Daí eu falei para ela assim: eu emprestei o meu pastor para você. Eu falei para ela: porque você está querendo mudar de ministério, né? Mas tudo era mentira do inimigo para tirar. Eu falei: eu não aceito, porque eu sei que lá você vai morrer. Falei para ela. Até deixei, falei: você pode até ir lá no sábado, mas no domingo você tem que estar comigo aqui. Porque eu sabia que se ela viesse no domingo aqui, ela ia ver a diferença, né? Aí o dia que Deus usou o senhor, falou: mãe, era o meu sonho Deus usar o pastor para falar comigo. E naquele dia Deus realizou o sonho dela. E Deus usou o senhor para coisas lindas. E disse naquele dia: e a sua faculdade, a faculdade dos teus sonhos você vai fazer. E quando o senhor falou assim: Giovana, você quer ser engenheira civil? Você vai ser engenheira civil. Aquilo, pastor, me deu a certeza de que ela seria. E quando o moço da Cesumar falou que seria arquitetura, meu coração entristeceu. Eu falei: não, mas o meu pastor disse que ela ia ser engenheira. É engenheira que ela vai ser, né? E a hora que ele voltou, falou: Giovana, você vai ser engenheira. Então, assim, eu estou maravilhada, pastor. Foi as curas, foi um levante muito grande, o senhor, né, sabe? Mas é porque Deus tinha coisas tremendas na vida dela. E hoje ela está aqui. Ah, e essa reumato falou para mim assim: eu encaminho ela para um psiquiatra para tomar medicação. Eu fui no clínico, ele me fez um teste com ela, ele passou medicação. Falei: não, meu pastor orou por ela. Falou que ela estava liberta. E ela está liberta, ela não ouve voz, ela está curada. Aí conversei com a psicóloga, falei: Giovana, você não precisa disso. É uma psicóloga evangélica. Falou: você não precisa disso, você nunca precisou, não é agora. Você não vai tomar medicação nenhuma. E o senhor também falou: Rose, ela não precisa. E não precisa porque ela está bem, ela está ótima, ela está curada, né? E estamos aqui felizes, pastor. Aí as vozes falavam: não é para vir aqui. Daí falava assim: não vai falar com ele não, porque ele vai achar que você é louca, que é tudo mentira da sua cabeça. Aí eu falei, até depois do final do culto, eu falei que não ia vir. Daí meu pai e minha mãe falaram assim: a gente vai sim. Aí o senhor falou assim: se o que for em mim, se o que tiver em mim for mais forte do que o que está em você, eu vou orar e tudo isso vai sair de você. E aí, no momento que o senhor orou, fui para minha casa e eu nunca mais ouvi vozes. A partir daquele dia eu fui liberta. Jesus é maravilhoso. É muito importante, irmã Rose, você está debaixo de cobertura espiritual. Muito importante. Existe uma coisa, até aproveitando este momento para dizer para a igreja e para vocês aqui. Por exemplo, se eu ganho uma pessoa para Jesus e discipulo ela, ela passa a ser filho na fé. Ela passa a ter o DNA, ela passa a ser, como a Bíblia diz, que árvore boa produz fruto bom. Ela passa a ser um fruto bom. Mas se a pessoa abandona a fé e o diabo leva, tribula e ele sai debaixo da cobertura, a pessoa não consegue se firmar. Eu conheço muita gente que fica agora de galho em galho, e depois tem vergonha de voltar para a igreja. Então, se você fez isso, não tenha vergonha, não, volte. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família. E o diabo não queria que ela viesse, mas ela persistiu, ela insistiu, e hoje vocês estão vendo aqui, Deus é fiel, realizou os sonhos do coração da Giovana. Ela queria fazer engenharia, e eu profetizei isso na vida dela, porque uma coisa que eu não tenho medo é de falar o que Deus me manda. Eu não tenho medo de abrir a minha boca e liberar uma palavra para a pessoa. Eu não tenho medo, porque eu sei o Deus que eu sirvo e o Deus que fala comigo. E vocês estão vendo aqui, ela foi liberta, foi curada, Deus abriu as portas, e a faculdade 100% lá na Cesumar, a melhor e uma das maiores faculdades do Brasil para mim hoje. Então veja bem, isso é a mão de Deus. Este Deus quer abençoar você, este Deus quer mudar a sua vida. Agora, claro que Deus só muda a vida de uma pessoa quando a pessoa muda a mentalidade dela. Enquanto você ficar com essa mente pequena, travada, ouvindo as vozes estranhas, sim, vozes estranhas, porque Deus não fala aqui na tua mente, é o diabo que joga a seta na mente. Deus fala ao coração, Deus vai encher seu coração de algo. Agora, você tem que ser espiritual para entender que Deus tem um plano e Ele quer fazer uma obra linda na sua vida. Está aqui uma família abençoada, curada, vitoriosa, porque Deus é bom. Isso foi a mão de Deus. Eu apenas orei, fui apenas o canal que Deus usou, mas quem fez esta obra, quem fez este milagre, quem operou esta grande maravilha, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso, um conselho:
nunca se afasta da presença de Deus, porque a vontade do diabo não é tirar você de uma igreja. Isso não é a intenção de Satanás. A intenção de Satanás é tirar você da presença de Deus. Sabia disso? Da presença de Deus. Aqui teve um jovem que quando chegou aqui, chegou totalmente oprimido, atribulado. Só Deus conhece a vida dele, e os irmãos que também sabem. Testemunhou aqui, o testemunho dele foi impactante, que o jeito que ele chegou aqui foi a mão de Deus que libertou ele. Aí vieram na cabeça dele e falaram: sai dessa igreja, não sei o que. Ele foi para uma igreja e está morrendo espiritualmente lá. Eu tenho dó, e a notícia que chega é que lá não pode nem dar glória a Deus, não pode dar aleluia. Aí mandaram me perguntar para mim. Aí o que eu achava? Eu falei assim: escuta, pergunta para ele lá quantos demônios ele viu ser expulso no tempo que ele está lá. Nenhum. Quantos milagres ele viu lá dentro? Nenhum. Quanta unção ele sentiu? Nenhum. Não pode nem dar glória a Deus naquele lugar. Mas o que ele está fazendo lá então? Rapaz, nasceu no fogo, se converteu aqui, foi liberto aqui, agora vai para um lugar gelado? Não, não faça isso. Procure um lugar que tenha fogo no altar, que tenha unção de Deus na palavra, que a palavra de Deus que liberta, ela muda e transforma. Amém? Se fosse para você viver uma vida tranquila, você ficava lá na missa. Tá bom? Então, para terminar, está feliz? Demais, muito grata a Deus. Está feliz? Muito, pastor, muito feliz. Graças. E nós também estamos felizes. Vamos ver lá se a igreja está feliz. Olha lá, levanta as suas mãos, dá 3 glória a Deus e aplauda Jesus, bem alegre.